Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal, da nossa playlist, da nossa série Refletindo com Emmanuel. Estamos ainda no primeiro livro da série Fonte Viva, cujo título é Caminho, Verdade e Vida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a lição 105, cujo título é Nem Todos. Então, pela passagem do Evangelho que diz: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas capítulo 9, versículo 28. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E, no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Então, essa é uma lição bem simples de Emmanuel, e bem direta. O que ele vem nos contar aqui? Que todos têm a possibilidade do intercâmbio com o plano espiritual e que todos iremos passar pela porta do plano espiritual em algum momento. Mas o tempo em que isso acontece é diferente para cada um de nós. E por quê? Ele é diferente porque ele está relacionado ao nosso esforço durante a encarnação. Ele está ligado ao que eu faço para atingir esse tempo, para atingir essa possibilidade. O Raul Teixeira fala muito que ser espírita dá trabalho. Dá muito trabalho, porque a gente tem muita coisa para ler. Aqui eu tenho parte dos livros espíritas, muita coisa para ler, são muitas atividades e dá trabalho sim. E a gente está vivendo uma época de muitos direitos e poucos deveres. O que isso significa? Eu quero os meus direitos porque eu tenho os meus direitos, mas eu também preciso dar uma contrapartida. E penso que isso se aplica nessa situação também. Eu tenho o meu direito de passar pela porta do plano espiritual, mas quais são os meus deveres para que eu tenha essa possibilidade? Quais são os meus deveres para que eu chegue no tempo e no momento de isso realizar, de isso alcançar? E aí aqui eu trago algumas perguntas para a gente refletir mesmo. Como estão os estudos das obras espíritas? Das obras básicas, por exemplo? Como que estão essas leituras? Eu tenho ido às atividades do Centro Espírita com frequência? Eu tenho ido à palestra? Eu tenho levado meus filhos, minhas filhas à evangelização? Eu tenho participado de outras atividades, palestra e estudo doutrinário? Eu tenho lido os capítulos antes do estudo? Aqui nós temos no Centro o Estudo das Obras Básicas. Então, antes do nosso estudo, terça-feira à noite, eu li o capítulo daquele estudo? Tenho lido, então, os capítulos antes? Eu tenho feito o Evangelho no Lar com a minha família uma vez por semana, no dia e horário programado e combinado? Eu tenho tirado 10 minutos do meu dia para a prece matinal? Esses são os meus deveres. E veja, eu tô falando aqui de deveres básicos. Eu não tô nem falando de pessoas que dão palestra, que atendem, que organizam a assistência social de um centro, por exemplo. Não. Que conduzem o estudo, que isso também é uma atividade dentro da casa espírita. Não, eu tô falando do que cada um de nós pode fazer e que é o básico.
Então, esses são os meus deveres básicos para que eu possa ter a possibilidade de passar pela porta do plano espiritual. Eu estou cumprindo? Eu estou seguindo isso para que eu tenha esse meu direito? Então, a gente tem esse direito. O que Emmanuel fala, e ele fala de forma muito clara, que é inclusive o título da lição. O intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados. Então, em algum momento estaremos sim preparados, depois de bater muita cabeça, depois de encarnações e mais encarnações, a gente apanhando e aprendendo. É possível, mas nem todos estão preparados. Então, o nosso recado aqui, a nossa mensagem é que a gente possa se preparar, que a gente possa fazer a nossa parte, fazer o nosso esforço para para além dos bons desejos. Emmanuel fala isso também, não basta só os bons desejos, eu também preciso do meu esforço, eu também preciso da minha parte, para que quando chegar o meu momento de subir ao monte com Jesus, eu já esteja preparada. E para que esse momento de fato chegue o quanto antes, porque deve ser muito gostoso, né? Fico aqui imaginando como era essa convivência com Jesus e como deve ser gostoso ao desencarnar, escutar do outro lado: tá tudo bem, você fez a sua parte, sua missão nessa encarnação foi cumprida, descansa, que já já a gente vai traçar os próximos passos. Então o nosso convite é esse: faça, cumpra os seus deveres, se esforce. A nossa proposta é fazer isso junto, inclusive, para que quando chegar o seu momento, para que a gente saia desse grupo de nem todos e entre no grupo com Pedro, João e Tiago, que subirão ao monte com Jesus. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e a gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau!